Gente, boa noite a quem eu ainda não cumprimentei. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Mas antes eu quero conversar com vocês. Eu estava analisando, né, o tempo que a gente tem disponível hoje de manhã lá no CTAC. E eu acho que dá pra. Porque a maioria eu preciso destinar uns dias para recuperação, né? Porque a gente nunca sabe e é um dever nosso, como professor, destinar aí uns dias para os alunos que venham a ficar de recuperação. Vocês entendem isso, né? Mas como vocês, a grande maioria das vezes, acho que só uma vez ficou de recuperação, eu resolvi encurtar um pouco mais dessa vez os dias destinados à recuperação, para a gente poder fazer a revisãozinha, para vocês não ficarem sem a revisão. Então, em vez de eu mandar a prova para vocês na segunda-feira, eu mando na terça. Que aí na segunda a gente faz a nossa revisão para fixar conteúdo, tirar dúvida, né, resolver Isso, algumas ótimo. questões aí, tá bom? Tudo bem, ótimo. Mas aí assim, eu vou ter que correr para corrigir as atividades de vocês, as provas. Então, as atividades continuam tendo prazo para segunda-feira, tá? Porque aí no dia que vocês me devolverem a prova, na quarta-feira, eu já vou ter que corrigir e enviar a nota para vocês. Que aí até o dia 26 é destinada à recuperação, tá? Pode ser? Sim, Aí a gostei. gente dá início dia 3 na terça-feira. O certo era a gente dar início na segunda-feira, só que na segunda-feira é feriado, né? É dia de finados. Aí a gente Sim. começa na terça, dia 3 de novembro. A disciplina termina dia 26 de outubro. Aí o resto da semana, né, na terça, quarta, quinta e sexta, é o tempo para preparar a próxima disciplina. E aí na terça-feira a gente inicia, na segunda é feriado, na terça-feira a gente inicia odontologia, tá? Tudo bem, certinho. Temos uma visita marcada já, dia 23, numa sexta-feira. Hoje é o quê? 14, né? Isso, Hoje é 14. Então, na sexta-feira da próxima semana, sem ser essa agora, dia 16, na outra, nós temos uma visita lá na Sedimp, tá? Para ver a área já, principalmente da tomografia e tal. Eu vou organizar, porque eu vou fazer a mesma visita com a turma 17, tá? Então, vai ter horário disponível de manhã e à tarde. Vai dar para misturar vocês, tá? Porque aí quem não puder ir de manhã vai à tarde. A gente faz uma listinha certinho para ver quem é que vai de manhã, quem é que vai à tarde, para se organizar, tá bom? isso que eu ia te perguntar, a questão do horário. Uhum. Eu posso ir de Eu, manhã. acho que provavelmente eu vou ter que ir à tarde. Ok. Aí a gente se organiza mais próximo, tá? Tá? Na próxima semana, pela terça, quarta-feira, a gente se organiza direitinho. E aí a nossa. Não vai ser nem aula, porque vocês vão estar nesse. Vai ser o processo aí de recuperação, quem tiver de recuperação, né? Para a turma 17 vai contar como aula, porque eles vão ver gestão de serviços radiológicos, então para eles vai contar como aula prática, né, de campo. Sim. Aí vocês podem se misturar com eles, é a mesma visita, a mesma coisa. Aí quem ficar melhor para ir de manhã, acho que é às 9 horas de manhã, inicia, e à tarde a partir das 16, tá? Ok. Aí é rapidinho, não é tão extenso assim. A gente divide em 2 grupos, pela manhã, 2 grupos pela tarde, e consegue fazer a visita, ver o aparelho, né? O técnico conversa com vocês, fala como é que funciona. E vai ser legal que ele vai falar, né, sobre as tomografias de exames contrastados, que é exatamente sobre o contraste que a gente está vendo agora, né? Aí vocês já Sim. veem como é que é as imagens, essas coisas todas. Vai ser bem bacana, tá? E aí depois eu vou estar vendo a questão da visita para vocês conhecerem o arco cirúrgico,
tá? Uhum. Vou estar marcando aí a visita para vocês de arco cirúrgico e quero marcar a visita também para a próxima disciplina de vocês de odonto, tá? Que no lugar de fazer estágio de odontologia, é feito um relatório, a visita técnica, para vocês conhecerem tudo, tá? Sim. Então é isso, vamos dar início à aula de hoje. Primeiro, relembrando o que a gente falou ontem, né? Ontem nós demos aí uma introdução no assunto, falamos aí sobre a ação dos meios de contraste, né? Que eles vêm aí para ajudar, né, na diferenciação aí das partes moles do corpo, né? Para a gente poder aí diferenciar um tecido que tem alguma patologia do tecido sadio, né? E essa diferenciação aí ocorre graças a dois mecanismos principais, né? Que é a própria presença desse composto na área de interesse e a adesão ao tecido, né? Ele vai se aderir às paredes, né, do órgão e a imagem vai aparecer branca, vamos dizer assim, né? E lá na imagem, e a gente vai conseguir diferenciar o órgão que a gente quer avaliar, né? E existe também a questão dos contrastes, né, negativos que a gente chama, que é o ar, que eu até falei para vocês sobre lá naquela disciplina de imaginologia, sobre o pneumotórax, que o ar aparece com a imagem mais escura, né, e a gente chama aí de negativo, tá? Aqui uma imagem, a gente viu ontem como que age, né, o contraste no organismo. Aqui a gente tem uma imagem aí do trato digestivo, né? A gente vê aí o estômago. E tudo que tá branquinho aí é onde tá tendo a passagem do contraste, né? E então ele diferencia bem a estrutura dos outros tecidos do corpo, tá? E aí nós vimos os critérios de avaliação, né, desses meios de contrastes, que é a toxicidade, a concentração, tonicidade e a viscosidade. Vocês lembram que eu falei que nós temos basicamente 3 tipos de contrastes, né? As bases dos contrastes são geralmente de 3 tipos. Alguém lembra quem são esses 3 tipos? Leves, moderados e graves. Não, essas aí são as reações. Mas tá falando daquele elemento químico Eu lá, tô. é? Isso, a base dos Que é o bário, o contrastes. gadolínio e o iodo, né? Isso mesmo. E eu falei também para vocês em que cada um deles é usado. Né? A gente sabe que o gadolínio ele é mais especial. Por quê? O gadolínio ele é usado somente em um exame. Alguém lembra? Ressonância magnética. Isso. E o iodo e o bário? Geralmente é na tomografia, né? Em raio-x. Exatamente. Então a gente tem que ter em mente isso daí, tá? Geralmente são a base química dos contrastes são essas 3: iodo, bário e gadolínio. O iodo e o bário a gente utiliza nos exames de raio-x, né, com contraste e tomografia com contraste, e o gadolínio nos exames de ressonância magnética, tá? Aí a gente viu sobre como que é administrado cada um deles, né? A gente viu que o contraste iodado, ele é administrado aí por via oral ou por via intravenosa, tá? Ele vai ser aí o único que pode ser em qualquer das duas vias, tá? Esse é o iodo. O sulfato de bário, ele só é administrado via oral, tá? Ele jamais pode ser administrado por via intravenosa, tá? Então vamos lembrar aí, bário somente por via oral. Geralmente ele é utilizado aí para a gente avaliar o trato digestivo, tá? Estômago, duodeno, intestino grosso, delgado, tá? A gente usa o bário. O iodo é aquele meio que universalzão. Ele pode ser tanto por via oral quanto na veia,
tá? E ele também é utilizado para visualizar aí o tubo digestivo, as estruturas internas, também é para visualizar aí os vasos, né? Quando ele é feito aí na via endovenosa, para ver os vasos sanguíneos, tá? E o gadolínio, ele vai ser aí na ressonância magnética também feito em via endovenosa para ver aí os vasos, tá? As artérias, ok? Estou anotando, grifando, isso é muito importante, tá? E o gadolínio aqui por último no nosso slide, né? Uma substância aí usada na ressonância magnética. A maioria desses contrastes não provocam reações, tá? E ele é muito utilizado, o gadolínio aí, quando se a gente quer identificar aí tumor, infecção, tá? Por mais que a maioria dos exames contrastados não causem reações, né, adversas, existem sim algumas reações, né, alguns efeitos colaterais, tá? E os dois efeitos colaterais mais comuns, né, principalmente aí quando é feita a injeção intravenosa, é uma onda de calor temporária, que geralmente aí é no rosto, sente aquele calor no rosto, e um gosto metálico na boca, tá? Isso é bem comum. Então, o que é interessante é a gente comunicar ao paciente como que vai ser realizado o exame, que vai ser administrado um contraste nele para visualizar melhor, né, o órgão em questão, o que está acontecendo com ele e avisar, olha, paciente, a gente vai administrar um contraste em você, é comum você sentir aí um calor, uma onda de calor, é temporária, então ela vai começar, ela vai ter o meio e ela vai acabar. A gente não precisa ficar com medo, não precisa se desesperar, é normal. Você também vai sentir um gosto metálico na boca, isso vai tranquilizar o paciente, né? E ele vai saber aí que é normal, ele não vai entrar em desespero, tá? Então, esses são os efeitos comuns, tá? A maioria deles ocorre aí ocasionalmente, né? Mas alguns deles podem ter aí a reação tardia, né? E essas reações, elas são classificadas, tá? Essas reações tardias, elas podem ser classificadas entre leves, moderadas e agudas, tá? E entre as moderadas e agudas, né, a gente tem aí as reações alérgicas. Nas reações leves, a gente tem alguns aí efeitos, né, que são mais comuns. Entre eles estão as náuseas e os vômitos, urticária, que é aquela coceira, né, queimação ou dormência no local da injeção, tá? Nas moderadas, a urticária é um pouco mais grave, vamos dizer assim, tá? Pode ocorrer ataque cardíaco, aceleração dos batimentos cardíacos, urticárias gigantes, né? Aquelas manchas vermelhas no corpo, o vômito excessivo e o edema facial. Aqui a gente tem a diferenciação. Esse edema a gente também encontra nas reações alérgicas. A diferença é que nas reações moderadas o edema é facial, ou seja, no rosto inteiro, né? Um inchaço no rosto inteiro. Já nas reações alérgicas da pele, né, que estão aí entre os efeitos de reações moderadas e agudas, esse edema, né, esse inchaço é palpebral, ou seja, são só nos olhos. Quem tem alergia, quem tem algum tipo de reação alérgica, entende que não fica inchado o rosto por completo, é somente a parte dos olhos, as pálpebras, tá? Além disso, nessas reações alérgicas que podem ser causadas aí, a gente tem essa vermelhidão no local da injeção, tá? Uma coceira que pode ser com ou sem prurido, tá? E tem também aqueles empipocados, como se fosse aquelas reações alérgicas mesmo, assim, que fica aquelas bolhas na pele, sabe? Essas aí são as reações alérgicas que podem ocorrer. Não são comuns, porque geralmente os exames contrastados não causam reações, mas existem, né, as possibilidades.
E as agudas são aquelas que podem causar aí, né, o risco de morte do paciente, tá? Então, entre elas a gente tem aí PA muito baixa, né, que é a hipotensão arterial, pode-se ter a parada cardíaca ou respiratória, perda de inconsciência, edema laríngeo, né, que é o inchaço da laringe, a cianose, se a laringe está aí inchada, a gente fica aí com a dificuldade de respirar, né, a dificuldade respiratória, onde eu posso ter edema pulmonar, broncoespasmo e por consequência a cianose, tá? Um choque profundo, a dispneia, tá? Ou choque pirogênico, que é a reação febril, né, por contaminações de soluções, tá? E a gente viu também a questão de quem são os pacientes considerados pacientes de alto risco, né? São aqueles que têm pressão arterial baixa, tá? Que tem broncoespasmos, aqueles que têm asma, tá? São pacientes de alto risco, que têm reações agudas de náuseas e vômitos, crianças abaixo de 1 ano de idade, pacientes que possuem arritmia cardíaca e que usam medicação para essa arritmia, tá? Pacientes com insuficiência renal e pacientes com diabetes, tá? E nós vimos também a contraindicação para os contrastes iodados, né? Os que têm iodo. São aqueles, né, que têm hipersensibilidade, né, ao iodo, que tem aí anúria ou ausência de excreção de urina, tá? Quem tem mieloma múltiplo, diabetes, doença hepática, né? Quem tem problema nos rins, tá? Insuficiência cardíaca, anemia falciforme, tá? São alguns das contraindicações para se usar o iodo. E por último, a gente viu aí o nosso pontozinho para a primeira atividade de vocês. Eu não sei se estavam todos quando eu falei, né? Mas a nossa atividade vai ter um prazo até segunda-feira. Sexta-feira eu vou passar a segunda atividade de vocês. A gente não entra na plataforma, vocês vão fazer a segunda atividade. E eu recebo todas elas somente até segunda. Ontem eu estava comentando que a prova de vocês seria na segunda-feira. Mas aí eu apertei um pouquinho mais a questão de tempo para fechar a nota e de recuperação. E na segunda-feira a gente faz uma aulinha bem breve de revisão, só para a gente tirar as últimas dúvidas, ver umas últimas imagens, tá? E aí a prova é na terça-feira, mas como eu vou ter que receber as provas, corrigir e fechar a nota no mesmo dia, eu preciso que as atividades continuem tendo prazo somente até segunda-feira, tá? Me ajudem que eu apertei lá o meu tempo para trabalhar as notas de vocês, para poder fazer essa revisão. Então me ajudem mandando as atividades até segunda-feira, tá bom? A primeira que eu passei para vocês foi sobre, né, esses principais medicamentos que a gente tem que ter na sala para possíveis emergências, tá? Uma listinha aí de 8 medicamentos que vocês, né, quem não fez vai fazer e vai ver aí para que serve cada um deles. Teve alguém que questionou se a gente tinha que fazer isso, se era nossa função, né? Na verdade, na teoria não é, né? A gente tem os nossos colegas de profissão, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, que eles estão aí para nos auxiliar, tanto para fazer aí, né, a injeção nos pacientes para poder injetar o contraste, tanto para esses casos de emergência. Mas na prática, pelo menos na hora de fazer, né, a injeção no paciente, no caso do contraste, vamos ser nós mesmos, né, e na grande maioria dos casos, tá? E no caso desses medicamentos aí, por mais que a gente não seja responsável por fazer, né, esses primeiros socorros aí, é importante que a gente conheça os medicamentos que é preciso ter na sala, porque você vai ser o responsável, né, da sua sala de exames pelo seu paciente naquele momento. Então foi por isso que a gente teve aula de primeiros socorros, né, que a gente teve a prática. Acho que vocês tiveram prática, né? A turma 17 teve, não sei se vocês tiveram.
aula prática de primeiros socorros. A gente precisa entender pelo menos quais são os medicamentos que a gente precisa ter em mãos e para que eles servem. Tá? É importante a gente ter conhecimento daquilo que a gente vai precisar na hora de trabalhar, tá bom? E hoje a gente vai dar continuidade falando aí sobre o contraste, né, à base de bário, né, os aspectos gerais aí desse contraste sulfato de bário, tá? O contraste é positivo, ou chamado de radiopaco, né? E ele é mais utilizado aí para visualizar o sistema gastrointestinal, tá? Então, se eu perguntar para vocês aonde, em que tipos de exame o bário é mais utilizado, vocês vão responder para mim que o bário ele é mais comum aí para ser usado para visualizar o sistema gastrointestinal, estômago, esôfago, duodeno, tá? Esse sulfato de bário é uma substância, né, pulverizada, semelhante ao giz, tá? E existem, como se eu posso dizer, algumas misturas de sulfato de bário, né? E todos essas misturas, né, eles tendem a ser tóxicos ou venenosos, né? Pro nosso organismo, pro sistema humano. Então, o sulfato de bário que é usado no departamento de radiologia, ele tem que ser quimicamente puro, tá? Ele não pode ter nenhuma mistura, ele não pode passar por nenhum processo, ele tem que ser puro para não causar nenhum problema para o organismo humano. Qualquer outra substância que seja misturada ao bário, ela vai trazer problemas para o corpo humano, tá? Ele pode ser preparado ou comprado, né, em dois tipos, tá? Que é a mistura fina, o bário fino, ou o bário espesso, tá? O bário fino, né, ele aí tem uma parte de bário e uma parte de água, é meio a meio, né? Então ele tem uma consistência de creme e ele é usado para estudar todo o sistema gastrointestinal, tá? A mobilidade ou a velocidade com que o sulfato de bário atravessa o trato gastrointestinal vai depender aí do meio de suspensão e da temperatura, da consistência do preparo e a condição desse paciente e do trato gastrointestinal dele. Então, quando a mistura, né, tá fria, o sabor do giz, né, que ele é comparado com giz, é menos desagradável. Já o bário espesso, né, ele não é meio a meio com água. Ele tem 3 ou 4 partes do sulfato de bário para uma parte de água, né? Ele fica na consistência de mingau e ele é mais aí adequado para a gente estudar o esôfago, tá? Que ele vai descendo lentamente e ele tende a fazer tipo uma capa protetora, vai revestir a mucosa e dá pra gente ter uma avaliação melhor do esôfago com bário espesso, tá? Aonde se tem mais partes de bário do que de água. Vocês conseguiram compreender? Repete novamente, Érica, por favor. Repito. O bário, a gente pode encontrar ele em duas formas, tá? O Sim, bário fino e o bário espesso. O bário sim, fino é uma mistura de bário com água, tá? Aonde é metade, tipo 50% de bário, 50% de água, tá? sim. Então a consistência dele é mais fina por ele ter uma maior quantidade de água, então ele fica numa consistência de creme, tá? Então ele é Sim. usado para visualizar toda a estrutura do sistema gastrointestinal, tá? O estômago, tá? O duodeno, todo o sistema. Já o bário espesso, ele não é 50% de bário e 50% de água. Ele tem, vamos supor que sejam 5 partes. 3 partes ou 4 é de bário e somente uma ou duas é de água. Então a consistência dele fica mais como uma consistência de mingau, mais grosso. Compreendeu? Uhum. Por isso Sim, que o sim. bário espesso ele é mais adequado para a gente visualizar o esôfago. Como que eu posso dizer? Tipo a Sim. garganta, vamos dizer assim.
tá? Sim. Por ele ser em consistência de mingau, ele vai como se fosse criando uma capa protetora assim no esôfago, e aí fica, vamos dizer assim, grudado, e a visualização do esôfago fica melhor. Porque se for o fino, ele não gruda tanto, passa direto, entendeu? Érica, Sim, sim, Oi. entendi. então vamos dizer que é como se fosse no bário específico que você está falando, seria 80% de bário e mais ou menos uns 20% ou 15% de água? Isso, é mais bário do que a água para a consistência dele ficar mais grossa, Tá ok. entendeu? Hein, Érica? Aí Oi. a questão de, quando tu falou no início, né, sobre o meio de contraste positivo ou radiofármaco, ele é mais comum usado para visualizar o sistema gastrointestinal, é? É, o trato É isso? digestivo, o bário, ele só pode ser administrado via oral. O bário, ele não Sim. pode ser administrado, tá até aqui, Foi ó. de outra forma. Isso, Foi no início, né? tá Eu aqui no vi. slide, ó. O sulfato de bário, ele não pode, sob nenhuma circunstância, ser injetado na corrente sanguínea do paciente, porque ele não é diluído no plasma sanguíneo. Ele só pode ser ingerido. E por ele ser ingerido, ele é utilizado aí para ver o trato digestivo, tá? Sim, sim. É porque eu vi, na outra questão, a questão que tu botou SG, né? O sistema gastrointestinal. Isso, É isso. isso que eu tava tentando decifrar aqui. Obrigado. De nada. E aí, ó, as contraindicações, né? O bário, ele é contraindicado quando se tem aí alguma chance dessa mistura escapar para a cavidade peritoneal, quando se tem alguma perfuração de alguma víscera, né? Ou se for ter uma cirurgia após o procedimento, né, do exame radiológico, tá? Se for fazer um procedimento cirúrgico depois, não é indicado. É indicado que se faça bem antes desse procedimento cirúrgico, e se tiver aí suspeitas de perfuração de algum órgão, né, não fazer também, tá? Aqui, que eu coloquei em vermelho, que ele não pode ser em circunstância nenhuma injetado na corrente sanguínea, gravem e escrevam aí, eu não sei o que vocês estão fazendo, anotando, grifando, mas aí o motivo também do porquê que o bário não pode ser, né, injetado na corrente sanguínea, porque ele não é diluído no plasma sanguíneo, tá? Tudo certo? Certo. Pode continuar? Pode. Então, uma das vantagens dos contrastes que são solúveis em água é porque a gente tem que beber e o gosto é amargo, né? Embora eles possam ser misturados em algumas outras bebidas para disfarçar esse gosto amargo, né? Geralmente, na grande, assim, 98% dos casos, eles são diluídos em água mesmo. E o paciente deve ser sempre alertado quanto o gosto desse material para ele não se assustar, porque não vai ter cor, tá? Geralmente, quando a gente... Lá na CEDIMP, eu acredito que o profissional vai explicar melhor para vocês e mostrar na prática. Mas no estágio vocês vão ver isso mesmo. São várias garrafinhas de água que ficam disponíveis, tá? Somos nós mesmos que fazemos a mistura. A gente tira um pouquinho de água e mistura, bota dentro da garrafinha de água, né? O contraste, mistura e entrega para o paciente. Geralmente a gente entrega para a secretária, tem uma janelinha, a gente entrega para a secretária dá para o paciente e pede para ele tomar toda a água antes do exame, tá? E aí a gente tem que alertar o paciente que o gosto é um pouco amargo. A cor vai ser, ele vai ver a garrafinha de água e vai achar que é água normal, mas não, o contraste tá lá misturado, tá? Então é sempre bom a gente alertar o paciente quanto a essas sensações que eles vão sentir, tá? Quando se vai fazer aí o estômago, né, a gente dilui aí 150 ml do produto, né, do contraste em 300 ml de água e a concentração por volume fica de 33%. Isso daí é só para vocês terem uma noção, não precisa decorar nem nada. Isso é a prática, gente, como eu falei para vocês. Não entrem em desespero com cálculos, com números, porque a prática é muito mais tranquila, tá? Quando você vai fazer a avaliação no intestino delgado, a gente dilui 500 ml do contraste com 700 ml de água, tá?
O prazo de validade desses produtos aí são de 24 meses a partir da data de fabricação que está lá na embalagem. E os cuidados de conservação que a gente precisa ter com esses contrastes, né, é conservar numa temperatura ambiente, né? Lembra que eu falei para vocês ontem sobre a questão de temperatura, que quanto mais quente ele ficar, né, ele perde aí a espessura dele, vamos dizer assim, ele fica ou mais fino ou mais grosso, vamos dizer assim, na linguagem mais popular. Então, o importante é que a gente mantenha sempre ele na temperatura ambiente, não congelar e nem manter em lugares muito quentes, tá bom? A eliminação, né, intestinal do bário, tá? Quando a gente, depois que faz o exame, como que ocorre? Uma das funções normais do intestino grosso é a absorção da água. Então, qualquer mistura de sulfato de bário existente no intestino grosso, após o procedimento, né, ele pode se tornar endurecido ou solidificado, né? E, consequentemente, dificultar a evacuação. Ou seja, a hora que a gente vai no banheiro, pode dificultar aí, tá? O bário pode se solidificar e dificultar. Então, alguns pacientes vão precisar de ajuda aí para poder remover o bário do intestino, né? E aí essa ajuda pode ser através dos laxantes, né? Se os laxantes estiverem contraindicados, aqueles pacientes, né? O paciente é indicado aí a aumentar a ingestão de líquido, né? Ou a se alimentar aí com mais óleo mineral, tá? Para que as fezes aí fiquem livres, né? De todos os traços do sulfato de bário e ele seja eliminado do organismo, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos aí, né, de ajuda, vamos dizer assim, para eliminar o bário do organismo, tá? Pode ser através da ajuda de laxantes. Se o laxante for contraindicado, aumentar a ingestão de líquidos. E se mesmo assim ainda tiver com um pouquinho de dificuldade para ir ao banheiro, fazer aí, né, a ingestão de óleos minerais, tá? O uso de contrastes na gravidez e na lactação, tá? A inocuidade, alguém sabe qual é o significado de inocuidade? Não. Inocuidade é o fato de não ser prejudicial. Então, o fato de não ser prejudicial do sulfato de bário durante a gravidez ainda não foi estabelecida, né? Mas, como regra geral, qualquer exploração radiológica digestiva tem que ser evitada em gestantes, tá? Isso daí a gente vê também porque gestantes devem evitar ficar pegando radiação. Lembra lá que quando a gente os cuidados que a gente tem que tomar quando vai atender um paciente no raio-x, ou na ressonância, na tomografia, a gente tem que perguntar para o paciente se ela está grávida, se ela tem suspeita de gravidez? Sim, sim. Não fica diferente para o uso de contraste. Não tem nada estabelecido que ele vá causar algum, né, dano, mas é indicado que nenhum tipo de exame seja feito aí em gestantes, tá? Na questão da amamentação, não tem aí nenhum motivo teórico que cause uma suspeita de passagem do produto ao leite materno. Mas se durante a gravidez ela não fez, evita aí os primeiros meses de amamentação fazer esse tipo de exame radiológico, tá? A gente tá falando mais em questão do bário, porque é ingerido, né? Quando se vai para a corrente sanguínea, aí é um pouco mais complicado, então é contraindicado total, tá bom? Indicações, acho que eu não coloquei as indicações e as contraindicações aqui no slide, mas vamos falar delas. A exploração radiológica convencional do esôfago, do estômago, do duodeno e cólon, né, são indicados aí utilizar o bário, tá? As contraindicações, né,
é quando se tem aí suspeita de síndromes oclusivas, né? Problemas nos rins, né? Ou suspeita de perfuração neles, tá? Interações medicamentosas. Não se tem nenhum relato de que você, tomando algum tipo de medicamento, não possa fazer a ingestão desses meios de contraste, tá? Mas é sempre feito, a gente vai já falar sobre isso, da questão da anamnese com o paciente, tá? Os cuidados que a gente tem que tomar. Sobre as reações adversas. A gente tem aí esses 3 tipos de reações adversas que podem existir. As digestivas, respiratórias e as de hipersensibilidade, tá? As reações adversas digestivas, né? A gente pode ter aí as constipações e as diarreias. São 2 extremos, né? Mas varia de pessoa para pessoa. Ou pode ficar sem conseguir ir ao banheiro, ou indo demais, tá? Então, são aí as reações adversas digestivas, tá? Pode ter dores abdominais, tipo cãibra, né? Apendicite pode causar aí. Fecaloma baritado, tá? O fecaloma seria, como que eu posso dizer? Não seria blocos. Não encontro a palavra para falar para vocês agora. Fecaloma não é blocos. Como se fosse um aglomerado, né? Que fica grudado nas paredes, de fezes mesmo. Ele fica ressecado, vamos dizer assim. Tá relacionado com as constipações, tá? Oclusão intestinal. No caso da perfuração intestinal, o extravasamento de sulfato de bário na cavidade abdominal é a origem aí das peritonites. A peritonite é a infecção da parede abdominal. Por isso, o cuidado com pacientes que têm suspeitas de perfuração, né, de algum órgão tem que ser duplicada, tá? No caso das reações adversas respiratórias, né, foram relatados alguns casos de pneumopatias após a inalação acidental ou durante vômitos, né? O paciente está tendo aí alguma reaçãozinha de vômito e aí inala acidentalmente, né? E aí pode ter aí problemas respiratórios, tá? E, de acordo com a hipersensibilidade, as reações adversas aí, o bário é inerte e não é absorvível, tá? Então, ela pode causar aí urticária, o choque anafilático, né? Ou o rash, chama rash generalizado. Erupção cutânea, aquelas manchinhas na pele que coçam, tá? Foram raras, né, as ocorrências relatadas, mas existem as possibilidades, tá? O preparo para o exame radiológico, né? Muitas são as variantes de acordo aí com cada exame para o preparo dos pacientes, né? De acordo com cada parte que a gente vai poder observar. No caso de esôfago, estômago, duodeno e delgado, o paciente tem que ficar sem comer totalmente, né? Sem beber, sem fumar, sem comer, a partir das 22 horas, né? A partir das 10 horas do dia anterior. Então, eu vou fazer o exame amanhã de manhã, hoje às 10 horas da noite, eu paro de comer, eu paro de beber. Se for fumante, não fuma mais. E esses são os preparos que o paciente tem que ter se ele for realizar algum tipo de exame do esôfago, estômago, duodeno ou do delgado, tá? Em caso de urgência, né, e em determinados exames do esôfago, tá, o critério pode ser modificado, né, pode-se ter aí a restrição completa da alimentação de um espaço de horas aí um pouco menor, tá, de até 4 horas, se o exame for de urgência, emergência, né. Vamos dizer que aconteceu alguma urgência com o paciente, ele não sabia que ia fazer o exame e ele não teve esse preparo
do dia anterior, parar de comer, beber às 10 horas do dia anterior. Então, vai ser modificado aí nesses casos de emergência, mas aí o paciente tem que aguardar 4 horas sem beber, sem comer, tá? Sem fumar, para poder realizar o exame, tá? E aí, tudo vai ser uma orientação médica, tá? Os exames, eles são preferencialmente marcados nas primeiras horas da manhã. Esses exames contrastados, a maioria deles aí, principalmente esses que vão fazer a avaliação do sistema gastrointestinal, são feitos pelas primeiras horas da manhã, porque o paciente passa por um período grande, né, aí sem beber, sem comer, para o intestino ficar livre, né, para a parte abdominal ficar livre de alimentos, de gases, para poder a visualização ser melhor, tá? Precauções gerais. Gente, o que é de extrema importância? Anamnese. Vocês sabem o que é anamnese, né? Não sei. Não sei. É uma pessoa que fica azul. Não. A pessoa fica azul é o Avatar. A pessoa que ficou azul. Toda vez, Adriana. Gente, anamnese é o nome que se dá quando a gente vai conversar com o paciente e saber tudo dele. Então, quando a gente fala assim, vou fazer a anamnese do paciente, vou perguntar a idade, vou perguntar para ele a respeito de antecedentes alérgicos, se ele tem asma, se ele tem alergia a algum medicamento, se ele tem alergia a picada de inseto, se ele tem alergia a iodo, a camarão, a agrião, a tucupi, todos esses tipos de coisa. E isso é anamnese. Formiga. Tem gente que tem a alergia aí, a alergia não, como é que fala? Intolerância, né? A lactose, todos esses tipos de coisa. Então, a anamnese, toda vez que eu falar pra vocês assim, a anamnese é pra vocês conversarem com o paciente, tá? E perguntar, tirar todas as informações, não da vida pessoal, claro, né? Mas a gente vai tirar todas as informações que sejam úteis e importantes, né? Pra gente realizar aí os exames deles, tá? Então, a gente vai perguntar tudo isso. Se for mulher, a gente vai perguntar se tem suspeita de gravidez e tudo mais, tá? A gente vai perguntar também, vai pedir também para ele assinar uma autorização de que ele aceita, né, receber aí um meio de contraste, tá? Em caso de antecedentes alérgicos, né, a gente tem que comunicar ao médico radiologista. Nós não somos radiologistas, tá, gente? Eu quero ressaltar aqui que muita gente diz que formou em tecnólogo em radiologia ou formou em técnico em radiologia é radiologista. Nananina, não. Vocês estão formando em técnicos em radiologia. Eu formei em tecnólogo em radiologia e radiologista é o profissional que se forma em medicina e faz uma especialização em radiologia. Entendeu? É um bundão. Isso mesmo. Barulhou tudo agora, ó. Não entendeu? A gente é o que mesmo? Então? Vocês são É o técnicos. que ganha mais, né? É isso aí. A gente é o badeco do badeco do badeco. A gente é a tripa do bodó, né? Então. Vocês são os que trabalham e fazem o serviço todinho. São os olhos deles. Porque eles simplesmente vão ter o poder aí de assinar e tudo. Eles são formados em medicina. Tem alguém batendo um negócio aí que eu não sei o que é. Rapaz, estão fazendo arapu. Então, os radiologistas, eles são formados em medicina e fazem uma especialização em radiologia. Então, eles são os médicos radiologistas. Vocês são os técnicos em radiologia e eu sou a tecnóloga em radiologia. Nenhum de nós é radiologista, gente. Infelizmente. O bom é que se dá merda, a culpa é deles, né? É a parte boa né? é a parte boa de não ser o cara no momento, né? Diz assim, ó, a culpa não é minha não, foi tu que mandou. Exatamente. Então aí, ó, se tiver, né, casos de antecedentes alérgicos, a gente comunica ao médico radiologista ou o médico responsável pelo paciente, né? E a gente não faz nenhum teste de alergia, não. A gente tem que lembrar que a gente é
técnico em radiologia e não é médico ou enfermeiro. Então a gente só fala, ô, paciente aqui tem alergia, e aí o que eu faço? Entendeu? Espera a ordem. Não vamos tentar tomar as decisões aí não, porque aí o negócio cai pra cima da nossa cabeça, tá? Então a gente tem que ter precaução aí em injetar o contraste devagar, né? Para não ter aí, para ele se misturando, né? No caso de endovenoso ao plasma sanguíneo, tá? Em caso de ser prescrito algum antialérgico, alguma coisa pelo médico, ele não deve ser misturado ao contraste na mesma seringa, tá? Então, não reutilizar nenhum tipo de seringa. Vocês têm que ver também a questão de, se vocês estiverem trabalhando nessa área de exames contrastados, vocês têm que ver sempre que tem que estar disponível lá algodão, seringa, de todos os calibres que vocês vão precisar, e vocês têm que estar sempre atentos que vocês têm que ter lá na gavetinha de vocês, e antes de acabar vocês comunicarem para que chegue mais aí para vocês utilizarem, porque nenhuma seringa não pode ser reutilizada por mais que seja no mesmo paciente, tá? Então a seringa é descartável, tá? Os chamados testes alérgicos, né, subcutâneos ou no globo ocular, não são seguros se o paciente for alérgico, né? Ele sofrerá uma reação. Não importa a quantidade de contraste que seja injetado nele, tá? Então, pode causar aí cegueira. Então, a gente sempre tem que comunicar ao médico radiologista ou médico que seja responsável pelo paciente para ele tomar as providências cabíveis, tá? Entenderam até aí? Sim. De boa, né? Bem tranquilo. Sim. Falando que nem o Marcos. Sim. Pois é, então, ó. Por aí, teoria, nós terminamos. Agora a gente vai ver aí alguns exames. Hoje a gente vai ver a urografia excretora, tá? E vai ver também a uretrocistografia retrógrada. São 2 exames que a gente vai ver hoje e amanhã a gente termina de ver, tá? Sim. Oi, Érica? Oi. Inclusive essa urografia excretora, ela foi falada um pouco ainda foi radioterapia, foi? Não, foi na imaginologia. Tá. Na verdade, Tá. não é imaginologia, não. O nome quando eu estive na faculdade, o nome da disciplina foi imaginologia. Para vocês foi outro nome. Eu nem lembro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Da disciplina. Vê aí qual foi o nome. Mas eu falei sobre a urografia mesmo. Pois é. Eu não lembro o nome da disciplina. Equipamentos e acessórios foi 2, né? Não. Não, né? Não. Foi lá quando a gente falou sobre pneumotórax, derrame pleural. Então foi estudo radiológico das doenças, Isso, então. Foi isso aí. Arrasou. Então. 10, né? 10. Ah, tá. Se fosse fácil. Sabe tudo, meu Deus. Gente, a urografia excretora é um exame aí não invasivo, um exame radiológico, né? Que tem a finalidade de examinar a dinâmica do sistema urinário, ou seja, como que funciona, se tá funcionando, se tá tudo ok com o nosso sistema urinário, tá? Lembra que eu dei uma revisãozinha para vocês de que é formado aí o sistema urinário? Os rins, os ureteres, que tá aí na imagem, a bexiga e a uretra, tá? Então, esse exame aí tem o objetivo, né, de visualizar a porção coletora do sistema urinário e avaliar a capacidade dos rins, se eles estão trabalhando certinho, tá? As indicações clínicas da urografia excretora incluem algumas aí, tá? Então, se o paciente tiver alguma massa abdominal ou pélvica, se o paciente tiver algum cálculo renal ou uretral, se o paciente tiver algum traumatismo renal, se ele tiver alguma dor, tá? Se ele tiver sangue na urina, se ele tiver hipertensão, insuficiência renal e não estiver conseguindo fazer xixi, né? O que é dor no flanco? São dores na bexiga, na hora de fazer xixi, dores na região da pelve. Se ele estiver sentindo dor mesmo, na região onde a gente faz xixi, tá? Ou se o paciente apresentar aí alguma infecção no trato urinário,
tá? Aí é indicado fazer a urografia excretora. Aí a gente tem uma imagem de uma urografia excretora. A gente consegue visualizar, deixa eu colocar aqui o ponteiro. A gente consegue visualizar os rins, tá vendo os rins aqui? Aqui é o órgão em si, mas a gente tá visualizando aqui os cálices menores, os cálices maiores, tá? Os ureteres e a bexiga. Vocês conseguem identificar alguma coisa de diferente nessa imagem? Eu nem tinha visto, eu vi agora falando pra vocês. Tem alguma coisa de errado nessa imagem aí, vocês conseguem identificar? Que foi visualizada por conta do contraste. Alguém se habilita? Tem um lado aqui que tem a ramificaçãozinha maior do que a outra, é isso aí? Meio ponto pra quem acertar. É esse inchaço aí do lado esquerdo. Do lado esquerdo também. É inchaço? Aí no não sei, um edema, alguma coisa. Tá tendo aí como se fosse uma obstrução do ureter, tá vendo? Aqui, ó. Ah, tá. Isso aí, é isso aí que eu tava falando, ó, um maior do que o outro, ó. É assim, bonitinho. Ó, eu vou trazer uma imagem, vamos fazer assim, ó, uma dinâmica entre a gente. Vou trazer uma imagem no dia da aula de revisão, na segunda-feira. Vou pegar alguma imagem, algum exame contrastado que tem alguma patologia. E quem acertar a patologia, eu dou meio ponto extra. Beleza? Beleza. Show. Qual o preparo do paciente que vai fazer a urografia excretora, tá? Na véspera do exame, né, no dia anterior, durante o dia, ele vai evitar ao máximo de alimentos, né, ou líquidos, né, que deixem resíduos no organismo, né, como os vegetais, legumes, feijão, né? O dia inteiro anterior vai comer comidas mais leves, tá? No jantar, uma comidinha bem leve, né? Antes das 10 horas, tá? Vai se alimentar tudo bem leve. Fazer uma dieta mesmo, tá? E aí, depois que ele janta cedo, depois das 10 horas, aí ele vai tomar laxante e manter o jejum absoluto até a hora do exame. Então, ele vai passar a noite no banheiro, né? Tirando tudo do organismo para ajudar na visualização dessa imagem bonita aqui, tá? Essa daqui ainda tem resíduos. Essa daqui nem tá tão bonita. Ó, tá vendo essa parte preta aqui, ó, escura? Sim. Isso daqui ainda é o laxante. É merda. É o quê? Já falou? É merda. Merda. Pois é, então é importante que faça esse preparo aí, tá? Preparo da sala. Tem que ter o scalp, né? Que aí as seringas, scalp. Vocês tiveram aula prática de primeiros socorros, de fundamentos de enfermagem? Não, né? Ou sim? Só em sala de aula. Nós tivemos assim, uma sala de aula mesmo. Então vocês lembram o que é o scalp, como é que são as seringas e tal, né? Lembra sim, isso foi uma das primeiras aulas, não foi, Márcio? Isso. Exatamente. Pois é, então tem que ter lá o Eu furei o braço de todo mundo lá. Tem que ter as 2 seringas de 20 ml, algodão com álcool, né, esparadrapo, a fita e o contraste, né, lá tudo no carrinho de emergência. Tudo isso tem que ter lá no preparo da sala. A uretrocistografia retrógrada, né, é um exame. Não, eu ainda tem mais coisa para falar sobre. Eu nem tava olhando, ó, pra apostila da urografia excretora. Sobre o posicionamento do paciente. O paciente fica em decúbito dorsal. DD, Márcio, tá acompanhando aí? Sim. Decúbito dorsal, tá? Primeiro é feita uma radiografia piloto de abdômen simples para verificar a técnica que vai ser utilizada, o posicionamento e o preparo intestinal adequado. E depois é feito, né, administrado o contraste, né? 500 ml, 50, acho que é 500, eu acho que eu errei aqui. 50, tem 50 aqui, amiga. Da solução de contraste é administrado no paciente, né? E aí
Depois é feito a primeira radiografia, tá? Aí é feito aquela sequência, né? Depois de 15 minutos, eu não lembro qual foi a disciplina. Todas as disciplinas eu tô dando pra vocês, aí eu não lembro qual foi a disciplina. Mas é aquela parte assim, você injeta o contraste no paciente, acho que foi medicina nuclear. Injeta o contraste no paciente, aí você faz a primeira radiografia quando o contraste está passando pelas veias, entrando, né, no organismo, depois de 15 minutos e quando ele está saindo, tá? A outra atividade de vocês é para falar bem explicadinho sobre um desses exames e vocês vão escolher aquele que mais agradar a vocês, tá? E não precisa ser um que tem aqui nos slides, não, tá? Porque eu não coloquei todos os exames, são milhares de exames, né? Então, eu já vou adiantando a próxima atividade de vocês é fazer aí uma pesquisa sobre um exame contrastado que vocês tenham gostado aí e falar todo o preparo do paciente, qual é o contraste utilizado, tá? Preparo da sala, tudo bonitinho. Esse daqui é um, né? Se a gente quisesse fazer esse daqui, esse aqui é um, mas já tá falando, né? Isso. Mas se quiser fazer, pode fazer. Tava fazendo aqui já. É, né? Mas Eu vou fazer. Eu sabia que já tava metendo bala aí. já vai fazer hoje. Mas não, gente, procurem exames que eu não tô colocando aqui. Tragam coisas diferentes. Não, eu não vou fazer isso aqui, não. Tô brincando contigo. Então dá dica, professora, porque eu não conheço, não. Vou fazer qual? Mana, joga lá na internet. Porque fica mais difícil de vocês procurarem em livros, né? Exames que utilizam meios de contraste. Pronto, vai aparecer milhões de... Uma lista de exames. E aí você escolhe um. E aí começa a pesquisar por ele. Show? Beleza. Então, a uretrocistografia retrógrada, né? É um exame aí não funcional que é feito nos homens, tá? Para estudar toda a extensão da uretra. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a uretra masculina e a uretra feminina? Onde a uretra masculina ela é maior do que a uretra feminina. Então, esse exame aí é realizado nos homens para avaliar a extensão dessa uretra que é maior, né? Então, é feito aí através de um cateterismo vesical, né? Uma sonda, tá? Que é introduzida na uretra e injetada aí o contraste. Quem fez a visita lá na hemocardio entende melhor, né, do que a gente tá falando aí. Eu acho que isso dói pra caralho. É utilizado aí um anestésico em gel para não doer tanto assim, tá? Ah, tá. Não é a seco, não. No caso, a minha mãe fez o cateterismo, ela disse que ela fez na perna, né? Na coxa. Uhum. Até hoje ela disse que sempre tem uma dorzinha. Porque ele faz tempo. Porque ele, na verdade, é um anestésico para fazer a perfuração, né, na hora. Mas aí mexe, movimenta e é um processo bem delicado. O cateterismo dela foi pela perna, né, no coração. Foi. Então, é um processo bem delicado mesmo. Corre até risco, né? Se o paciente estiver aí com muita obstrução nas artérias, aí tem um risco bem grande, né, do paciente vir a óbito. Nesse caso aqui é um pouco mais simples, tá? Esse exame aí a gente usa uma seringa, né, com um adaptador especial pro pênis, né, e aí é disparado os raios-x quando é introduzida a quantidade de contraste necessária, tá? Quando não se tem esse adaptador, é injetado o contraste pela sonda, tá? Tendo cuidado aí de retirar essa sonda antes de fazer a radiografia, tá? Se deixar a sonda no pênis, não vai ser possível ver a situação real do canal da uretra, tá? Aí a gente tem uma imagem de como que a gente vai ver toda essa parte aqui, ó, da uretra todinha, até aqui. Deveria fazer o máximo esse exame aí na teoria, pra gente ver. Na prática. Na prática. Como é que é? Outro também, Matheus. Isso aí deve doer pra caralho. Deus me livre. Gente, vocês são terríveis. Vamos voltando. Aqui, ó, um exame, gente.
Olha, ó, nem dói. Aqui é a uretra, tá meio cortadinha. Eu vou tirar a foto do livro e mando pra vocês quando terminar aqui. Me lembra alguém pra eu mandar tirar foto do livro mesmo pra vocês verem o posicionamento e, e o exame, tá? Vou mandar lá no grupo pra vocês verem. Indicações, tá? As indicações clínicas para realizar esse exame de uretrocistografia é quando se tem estenose uretral, alguma fístula, algum tumor, tá? As neoplasias são os tumores, né? Quando se tem suspeita, faz o exame, tá? A estenose, a gente tem a imagem aí, ó. É como se fosse um rompimento, né, da uretra, tá? E aí tem a dificuldade da passagem da urina, tá? De tudo aí. Então aí a gente tem, ó, uma uretra normal e uma com a estenose, tá? E o branquinho aí é a ajuda do nosso querido contraste. O material que você tem que ter lá na sala, né? Soro fisiológico, contraste iodado, gases, luvas, seringas, acubarrim, anestésico, tá? A sonda para o meato urinário, degermante, material antisséptico, pinça e a oliva de adaptação, né? E se não tiver, é feito com a sonda, que nem eu acabei de falar para vocês. Eu nem coloquei o procedimento no slide. O procedimento como eu já expliquei para vocês, feita a asepsia, né, do meato urinário, do pênis, das regiões periféricas, conectada a sonda, a seringa, é injetado, né, no meato urinário, e aí é retirado, quando é feito com sonda, é retirado e feito a radiografia para avaliar todo o canal da uretra, tá? É feito primeiro uma radiografia simples, sem contraste, para avaliar o posicionamento e a técnica. Depois é feita as radiografias em oblíquo anterior direita e a oblíquo anterior esquerda, né, dos dois ladinhos, tá? No momento em que se está injetando o contraste na uretra, tá? Para poder visualizar o trânsito, vamos dizer assim, né? A movimentação do contraste na uretra, tá? Ok?